Mais uma sexta-feira, né, gente? Nesse mês de Halloween, hoje eu trago para vocês Sorriso e o amigo de Zil, perdão, do livro Reféns do Demônio, que é esse livro aqui, do padre Malak Martin. Bom, esse livro eu acho que é o único do Malak Martin traduzido em português e contém 5 relatos de possessão e exorcismo aqui dentro, entre outras informações. Então eu espero que o vídeo de hoje agrade vocês. Isso aí foi muito pedido, foi muito votado lá no Instagram. Então eu sempre deixo às vezes ali perguntas para vocês, então me sigam no Instagram para poder participar também. E se não são inscritos ainda, se inscrevam e já deixem seu like, se possível, agora no comecinho do vídeo, porque assim vocês me ajudam a fazer o vídeo tomar uma boa relevância, tá bom, galera? Bom, eu vou chamar a vinheta e nós vamos continuar com esse caso. Eu peço a vocês paciência, talvez o caso fique um pouquinho grande, porque ele é um caso que tem mais ou menos 60 páginas, então eu tive que ler e fazer uma boa adaptação para poder contar para vocês, ok? E também, gente, partes que são mais obscenas, eu acabei usando a palavra obscena do que narrando, porque acho que não fica muito legal, ok? Então, eu vou chamar a vinheta e a gente já volta aqui pro caso, tá bom? Penny, Jack, vinheta. Esse livro ele foi lançado em 1975, então essa história, por exemplo, que eu vou contar agora para vocês, ela começou ali para o Padre Peter em 1964. E o interessante é que em 1964 você já consegue entender mais ou menos como funcionava o Vaticano e como muitas vezes alguns padres lidavam e enxergavam também a possessão. Nem todos os padres enxergam com seriedade. Mas os padres que não enxergam com seriedade são os melhores padres para aconselhar aqueles padres que realmente enxergam com seriedade. É como se, na verdade, ser um exorcista dentro do Vaticano fosse realmente uma espécie de dom reconhecido. Não é para qualquer um. Muitas vezes a vida deles é curta, né? Nem todos vivem tanto como o padre Gabriele Amorfi, entre outros. Eu estou citando esse porque é um padre conhecido. Mas a vida realmente é muito dura e os exorcismos são muito exaustivos. Então aqui o Padre Peter, ele já está ali no seu segundo, ele já tinha realizado o seu segundo exorcismo e ele nunca esqueceu daquela profecia que foi feita ali por aquela entidade, de que ele faria 3 exorcismos e depois iria para o inferno, né? Que isso perturbaria a cabeça de qualquer padre, né? Precisamente 5 dias antes da data em que contactaram ele para ele poder fazer o exorcismo de uma moça, ele já estava de malas prontas para voltar para a Irlanda, que era sua cidade natal, onde ele amava e ele estava louco para voltar. Só que ele precisava fazer esse exorcismo, era uma situação crítica e ele precisava concluir isso e pensativo ele foi, porque era a missão dele, ele era muito ligado à fé dele. Ali ele já tinha passado dos seus 60 anos e ele já sabia tudo que ele tinha ali se comprometido dentro da ordem e assim ele seguiu. Mas a coisa não foi bonita e, bom, vamos começar ali a parte que fala, no caso, da pessoa afetada, que o nome dela é Marian Key. A Marian Key, ela na verdade iniciou a possessão dela com a criança, desde criança ela já tinha aberto as portas ali, vamos colocar assim, para coisas que não eram típicas da idade dela. Ela tinha um irmão, o George, que era um garoto muito parecido com ela. O George era tão parecido que as pessoas achavam realmente que eles eram irmãos gêmeos e eles não eram. No início, a infância deles, até esses 8 anos, foi muito complicada. Trabalhava o pai, trabalhava a mãe, eles tinham uma vida muito simples. Até que um dia o pai dela acabou sendo promovido e eles mudaram de vida assim radicalmente do dia para a noite. E ela começou a frequentar as melhores escolas e o George também. Ela tinha interesses mais por filosofia, por história, ela era uma pessoa que pensava muito, ela era uma garota muito inteligente. E a mãe colocou ela ali numa escola mais focada nesses assuntos para que ela pudesse ir cada vez melhor e se interessasse cada vez mais. Acontece que essa escola, ela era uma escola de freiras, né? As professoras eram freiras
e ela começou uma discussão com uma freira, já ali no seu ensino médio, ela já começou ali a perseguir uma freira, já tinha algo de errado com ela, e tudo começou com ser ou não ser, eis a questão. A professora disse para ela que se a cadeira estava ali, ela não podia estar em outro lugar, e dali ela foi pegando uma coisa aqui, outra coisa ali, e acabou como algo do tipo: se Jesus está lá, ele não pode estar aqui. Quer dizer, se Jesus está no céu, ele não está conosco. E ali ela pegou uma certa implicância com a freira, e foi uma coisa que as duas acabaram perdendo a paciência. Acontece que ela se revoltou e parou de ir para o colégio. A mãe tentava entender a filha, mas não conseguia. Levou a filha várias vezes ao psiquiatra, e a menina era sempre analisada, e ali o diagnóstico era sempre normal. E acontece que nada ali mostrava qualquer anomalia com a Marianne Kay, e a garota foi crescendo e isso não mudou. Ela começou cada vez mais a questionar coisas sempre de dualidade. Ela chegou um dia para a mãe dela e disse: seria incrível se você pudesse me odiar a ponto de querer me matar por 10 minutos, para que eu pudesse sentir a mesma coisa por você sem culpa. Entre outras coisas mais obscenas que ela disse para o pai. Conforme ela foi crescendo, ela entrou para a faculdade. Ela era tida como uma garota, assim, um pouco mais cheinha, vamos colocar assim, para os padrões da época. Muito carrancuda, não falava com as pessoas e, bom, estava sempre sozinha. Isso era o que os colegas da faculdade diziam. Os psiquiatras em si só diziam que ela estava um pouco acima do peso. Ela estava sentada num café e ela viu um homem chegar por trás dela. Ela viu uma sombra e era um homem que automaticamente passou para a mente dela uma frase do tipo: me aceite, eu sou um homem que veio para mostrar para você coisas que ninguém mostrou. E era tudo isso que ela queria encontrar o todo. É aquela busca incessante pela verdade, mas que não é uma coisa natural. Questionar o inquestionável, ou questionar por que aquilo é inquestionável. E esse homem, ele ofereceu para ela futuramente um casamento com a luz da lua e disse para ela que ela teria o reino. Bom, esse reino ninguém precisa ser muito esperto para saber qual era. E o que acontece foi que depois que ela viu este homem passou a fazer parte da vida dela, ditar a vida dela, as regras dela e praticamente colocar dentro dela de que ela só seria feliz se ela anulasse o mundo. Então eis que o Padre Peter é chamado quando pessoas ao redor ali começam a relatar que uma garota ali de jeans e uma capa de chuva, independente da situação climática do parque ali de Nova York, fosse chovendo, neve, sol, ela sempre estava ali. Ela nunca sentava duas vezes no mesmo lugar. Ela exalava um cheiro horrível de pessoa que não toma banho há muito tempo, que não lava os cabelos há muito tempo. E essa pessoa, na verdade, era totalmente inofensiva, só que ela sempre tinha um sorriso no rosto, um sorriso estranho, um sorriso que não mostrava dentes, mas que realmente não combinava com a sua expressão facial, porque a sua expressão facial era nenhuma. A expressão facial de Marianne era totalmente vaga, os olhos perdidos, e aquele sorriso era como se fosse algo desenhado na boca dela. E ninguém conseguia entender, as pessoas puxavam o assunto com ela, mas ela não respondia. E na verdade ela não fazia mal a ninguém a não ser a ela mesma. Um dia, somente em um dia, um homem passou e estava com o rádio ligado, e quando o som chegou aos ouvidos dela, ela surtou e ela derrubou o homem no chão. Um policial veio ao encontro, mas o pai dela já estava perseguindo ela para tentar saber o que estava acontecendo com ela, porque ela já estava deixando a vida dela muito mais conturbada do que o necessário. Na verdade, ela já tinha feito da vida dos pais um verdadeiro inferno. Ela já estava totalmente tomada pelo mal e não tinha mais jeito para Marianne. O pai a leva embora, né? E George, que era o melhor amigo também dela, além de irmão, era o melhor amigo dela, já estava casado com 2 filhos, mas decidiu visitar a irmã. E todos diziam para ele que ela tinha aversão a cruzes, ela tinha aversão a qualquer coisa que lembrasse a igreja. Então a mãe conversou com ele antes dele ir para a casa da Marianne, que uma noite antes,
Ela tinha quebrado coisas por mais de 5 horas dentro da casa. A polícia chegou, ela estava caída na cama. Ela, mesmo com pensamentos totalmente deturpados, parece que algo falou pela boca dela com total coerência e total firmeza, dizendo que ela estava bem e que ela só tinha caído. Mas a casa estava assim, uma derrota, estava totalmente destruída, suja, fedia, e os policiais ficaram enojados, o cheiro era insuportável e ela estava caída na cama e os policiais não puderam fazer nada. Era uma mulher adulta e também muito mal falada na região, porque na verdade ela não tinha mais limites. Quando ela chegou ao ponto de dizer que ela ia embora, que ela ia para o apartamento dela, ela começou a perder muito peso, ela começou a trabalhar num bar como garçonete, e ali ela passou dos seus 60 e poucos quilos para 40 quilos em uma questão de dias. E a mãe, muito preocupada, deixava ali saquinhos com lanches e frutas para ela. Só que um dia a mãe recebeu de volta esses saquinhos de lanche cheio de fezes e urina. Então depois disso a mãe não deixou mais nenhuma vez comida na porta dela. Ela não se alimentava direito e a vida dela era realmente em função do homem, o homem que a levaria para o reino. A expressão era sempre a mesma, ela saía com várias pessoas, homens e mulheres, e tinha todo tipo de maus comportamentos obscenos, e ela nunca estava satisfeita, e todo o mal ali estava contido dentro dela, e ela dizia para as pessoas que ela se relacionava que essas pessoas eram tão superficiais que não conseguiam enxergar o que ela tinha dentro dela, a bestialidade que ela queria ter dentro dela. Então ela era assumidamente o que o homem queria que ela fosse, uma besta do reino. Bom, passados isso, quando o padre Peter começou a se envolver, foi quando George foi visitá-la na casa dela. E ela simplesmente, a mãe, né, antes do George ir até o apartamento dela, colocou uma cruz. E o irmão, mesmo duvidando de toda essa situação, colocou a cruz para não desrespeitar a mãe dentro do bolso e foi visitar a irmã. Só que acontece que quando ele chegou, ele lembrou que a mãe disse que ele colocasse a cruz em algum lugar, que ela pudesse sentar ou deitar, e foi o que ele fez. Por incrível que pareça, ela o tratava muito bem, porém ele percebia que ela sempre falava olhando para as laterais, como se ela repetisse ou perguntasse coisas vindas de uma terceira pessoa que estava ali. Isso deixou o George muito assustado, além de todo o resto ali ao redor do apartamento, de um quarto que ela morava, totalmente fétido. Acontece que ele colocou o crucifixo ali no sofá e quando ela deitou, ela começou a espumar, ela começou a convulsionar, e aí George viu que realmente existia algo muito errado com a irmã dele. Ele levou a irmã dele para casa e de lá ela não saiu mais, e depois de passar por vários psiquiatras e várias pessoas ali que eram especialistas nesse tipo de, vamos colocar assim, coma, porque foi o que deixaram ela entrou numa espécie de coma, ela mesmo assim resistiu e ela não queria mostrar. Todos eles diziam que ela estava normal, ela só estava um pouco desnutrida, desculpa, mas que ela estava normal. E ali ninguém conseguia encontrar nada, nenhum motivo para ela estar desse jeito, até que veio a ideia de levar a Mary Ann Kay a um padre, ou trazer um padre também até a casa deles. E isso sim foi o motivo para que ela quebrasse a casa inteira. Uma outra coisa que acabava com a família era o cheiro que ela exalava. Não adiantava limpar os locais, não adiantava ela tomar banho, não adiantava a mãe lavar os cabelos dela, não adiantava lavar as roupas, ela exalava cada vez mais um cheiro de sujeira, um cheiro rançoso que todo mundo podia sentir, era insuportável respirar dentro da casa. O quarto dela nunca tinha a porta fechada, a porta estava sempre balançando, como se tivesse um vento numa porta entreaberta, como se sempre alguém estivesse ali vigiando. Era uma situação incrivelmente insana. E ali, quando ela soube que o padre chegaria, ela começou a ter um surto e ela começou a passar muito mal e babar e espumar pela boca e não aceitar. Ela perambulava e derrubava tudo por dentro da casa e ela começou a passar muito mal. George ligou para o padre Peter e o padre Peter, não teve dúvida, foi até a casa deles e já iniciou ali todo o processo de exorcismo. Esse processo de exorcismo durou 17 horas. E durante essas 17 horas, essa mulher, vamos colocar assim,
Ela fez tudo de obsceno que se pode fazer dentro de um exorcismo. Foi bizarro. O pai estava presente, o amigo do pai, o tio, o irmão. E ela colocou coisas para o Padre Peter que era de cunho muito pessoal. Eram coisas muito pessoais, eram coisas da vida dele que ele guardava as 7 chaves e que ele não tinha nenhum intuito de colocar isso para fora porque já tinha acontecido há muito tempo, mas ela fazia ele lembrar o tempo inteiro. Foi uma disputa tão terrível, mas tão terrível que ele quase perdeu. Ela foi seguindo e quando ele viu que ele não ia aguentar mais, ele lembrou de um outro padre chamado Padre Connor, que dizia para ele: quando as verdades começarem a chegar da boca, você não discuta, pois elas são verdades e você não vai ganhar. Pois por um triz ele não começou a rebater as verdades que saía da boca daquela entidade que falava para Marianne. A Marianne já estava num ponto que ela já estava começando a ficar azulada e aquilo já estava começando a ficar perigoso. Então chegou ali um vai ou vai. Ele precisava tirar aquilo que estava dentro de Marianne. Só que ele precisava saber o nome. Então, como sempre acontece em um exorcismo dessa magnitude, ele respondeu que ele não era ele e ele era nós. E aí ele sabia que ele estava lidando com algo muito grande. Depois de muito tentar, depois de muitos móveis tremerem, depois dessa garota simplesmente falar todas as obscenidades que uma pessoa pode falar e fazer o pai chorar muito e as pessoas terem a certeza de que ela não sairia viva daquele exorcismo, que era algo que a igreja escondia, mas acontecia muito das pessoas morrerem durante o exorcismo, ele disse: não, eu preciso salvá-la, mas essa teve que ser uma atitude genuinamente altruísta, porque no fundo ele sabia que salvando ela, ele já tinha chegado a um ponto da raiva em que ele não poderia se salvar como exorcista. Então ali aquela presença daquela entidade começou a se espalhar por todos os cômodos e também tomar ali as pessoas que estavam ao redor dele. E ele começou a sentir muito medo de que os outros 3 padres que estavam com ele não aguentassem realmente a pressão e realmente sucumbisse, e sozinho ele não conseguiria terminar. Até que uma hora ele simplesmente entendeu, porque o sorriso dela começou a se modificar. Então ele soube que o nome da entidade era Sorriso. Então ele começou a chamar a entidade pelo nome e começar a exorcizar essa entidade e mandá-la para onde se deve. Só que a entidade disse para ele que esperaria ele no reino. E ali ele se tocou de que ele estava no 3º exorcismo dele. Bom, aí o que acontece? Depois de tudo isso, depois de muita luta, depois de Marianne quase morrer, eles conseguiram com que Marianne ficasse boa e que realmente aquela entidade a deixasse. Mas parece que essa entidade o perseguia desde o primeiro exorcismo, por mais que tenham tomado formas diferentes ou nomes diferentes, estamos falando do enganador. Isso sim foi algo que ficou muito claro dentro da narrativa da própria entidade, o quanto ele era enganador, e foi justamente colocando isso em xeque que o Padre Peter conseguiu exorcizá-lo, colocando ele ao ridículo e desestabilizando a entidade. Ele conseguiu exorcizar e salvar a vida da garota. Bom, acontece que Padre Peter nunca mais foi o mesmo. Marianne foi salva, mas depois disso ele caiu em milhões e milhões de arrependimentos e indagações pessoais e começou a relembrar coisas que não deveria relembrar, pois estavam muito enterradas no passado, mas desde aquele dia o Padre Peter nunca mais foi o mesmo, assim diziam todas as pessoas ali, principalmente os 3 padres que estavam com ele, de que ele nunca mais foi o mesmo homem. E 1 ano depois ele faleceu com uma doença coronária, mas que todas as pessoas diziam que, na verdade, ele morreu no dia em que ele terminou o exorcismo de Marianne Kay. E por aqui fica a história de Sorriso e o amigo de Zil. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Deixem aqui nos comentários pra mim, gente, o que vocês acharam. Essa história foi bem complicada e eu espero que vocês não se irritem com o tamanho do vídeo, porque ficou realmente longo. Eu acho que os outros também ficarão, porque são realmente histórias mais completas. E aqui eu acabei reduzindo muito as informações, mas mesmo assim espero que vocês tenham gostado. Contem aqui pra mim nos comentários e
Claro, gente, compartilhe. Compartilhamentos são muito importantes. Compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão gostar de uma historinha de terror aí numa sexta-feira. Os Sextas Assustadoras dessa semana. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana e nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Super beijo pra vocês e até mais.